Mas, doutor Marcelo, Claro. saiu um longo comentário na internet nesta semana sobre cadáveres com batimentos cardíacos. Segundo especialistas, seus estômagos fazem barulho. Ótimo, vamos tentar decifrar um pouquinho mais sobre essa dúvida, essa interrogação, principalmente as pessoas mais velhas, né? Tem muita ceticismo sobre esse assunto, que é o assunto sobre pessoas que já morreram, faleceram, né? Que é a morte com batimento cardíaco ativo. A gente fala dessa forma, mas não é só o batimento cardíaco, né? Como você disse, outras funções de outros órgãos elas se mantêm ainda por um período. Então isso acontece com muita frequência, já é um motivo de discussão desde 1800 e pouco. Alguns cientistas já tentavam, né, até então avaliar quando o paciente tinha falecido ou não, para poder determinar a causa-morte, o momento da morte, poder fazer o enterro com a melhor tranquilidade, segurança e precaução, para que não tenha um enterro ou mesmo faça uma autópsia em pacientes que ainda estejam vivos. Isso foi estudado bastante e recentemente, agora no final da década do século passado, 1900 e pouco, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, definiu alguns critérios que deixou muito claro, né? Pacientes com morte estiveram ao óbito e mantêm o batimento cardíaco ativo, ou seja, o coração continua batendo. Como que isso se explica? A gente tem que levar em consideração que o cérebro ele é um órgão vital do nosso organismo e quando ele para de funcionar, ele não tem mais atividade alguma, ele acaba, o paciente ele não tem como mais acordar, ele tem os batimentos que são reflexos da medula, que tem o cérebro que é a parte do sistema nervoso central e a parte da medula que é o sistema nervoso periférico, que vai até os órgãos periféricos, né? A medula espinhal até os órgãos periféricos. Quando o cérebro do sistema nervoso central ele tem um óbito, ele acaba falecendo, ele não tem mais atividade alguma elétrica, ele não tem mais reflexos centrais, nem mesmo atividades que possam gerar um reflexo dentro dele, ou seja, vai e volta um estímulo, esse paciente acaba tendo uma morte cerebral. Isso não impede que outros órgãos continuem trabalhando por reflexos da medula espinhal, que é o caso do coração, que é o caso do intestino, que é o caso de algumas células também da própria pele, do olho, que é o motivo também que leva a muitos pacientes serem doadores de órgãos. Ele tem uma morte cerebral e os outros órgãos continuam vivos, assim, entre aspas, vivo, porque ele depende ainda de um estímulo central, para que o rim principalmente, para que ele possa ser doado. Então, enquanto esse cérebro ainda continua mandando algum estímulo reflexivo da medula espinhal para esses órgãos, ele continua batendo. E aí a gente pergunta, mas esse coração continua batendo, então ele está vivo? Não quer dizer que ele está vivo, quer dizer que aquele órgão, ele ainda está em atividade elétrica, ele ainda está fazendo sua função, porém ele não terá mudanças disso enquanto o cérebro não der uma resposta diferente para ele. Ou seja, se o cérebro não tem vida, ele não vai sair dessa situação por muito tempo. E isso traz bastante pergunta. Será que esse cérebro pode voltar a funcionar, pode voltar à sua atividade? Então, muitos estudos já foram feitos e mostraram que a gente fazendo alguns testes, que são os testes de Harvard para avaliação de morte cerebral, esses testes são muito feitos em beiras do leito da UTI, em beiras de leito de enfermaria do hospital, em que a gente avalia se o paciente teve ou não morte cerebral. Porque até então, a gente colocava a mão no pulso do paciente, né, ou no pescoço, e avaliava, o paciente está com pulso, está vivo. Mas não é bem assim. Ele está vivo, ou seja, ele está batendo o coração, está tendo pulso, mas às vezes o cérebro já faleceu. E aí tem que fazer alguns testes. E esses testes são bem rigorosos. São tão rigorosos que eles são feitos por um médico intensivista, um médico de terapia intensiva, e depois um médico neurologista. E mais um exame de imagem, que pode ser um ultrassom da cabeça, para avaliar se tem fluxo dentro do cérebro, porque se não tiver sangue dentro da cabeça, dentro do cérebro, ele não está vivo, ou um cateterismo do cérebro, para avaliar se está chegando sangue no cérebro, ou mesmo um eletroencefalograma, para ver se tem atividade elétrica do cérebro. Então isso mostra que o paciente não tem atividade cerebral, então isso já configura ele como
óbito, e o coração pode bater aí, alguns relatos até 14 dias, às vezes até 2 dias, mas a média é de 24 horas a 36 horas. Eles podem bater até que a gente tenha toda a movimentação para que o paciente tenha a oportunidade, né, os familiares do paciente optarem por doação de órgãos, como rim, córnea, coração, pele e outros órgãos que a gente tem aí no nosso organismo. Doutor Marcelo, com essa colocação do senhor, eu começo a olhar como é que Deus faz tudo perfeito nesse sentido. Por exemplo, morri, acabou minha vida. Então, quer dizer, se alguém está precisando de algum órgão do meu corpo, quer dizer, Deus, ele permite ainda viver algumas horas mais para poder fazer a doação desses órgãos para que alguém possa ter uma vida melhor. Não é isso, doutor Marcelo? Exatamente, foi essa uma das grandes conclusões, né, que um dos artigos lá dos Estados Unidos, de Harvard, colocou, que se não fosse esse movimento, né, da medula espinhal de manter alguns órgãos ali ainda em atividade, a gente não teria como fazer o transplante de alguns órgãos para alguns pacientes que estão precisando, principalmente o coração. Porque se o coração parar de bater, em poucos minutos ele já não tem mais função para poder levar para outro paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado, e isso fez com que a gente tenha a oportunidade de fazer a doação com tranquilidade, sabendo que esse paciente teve o óbito, e o receptor, né, ele tenha um coração novo e possa sobreviver por muito mais tempo.